Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Imparável. A entrevistada de hoje de Londrina, Paraná, morou em Brasília por mais de 10 anos e atualmente é recém-chegada no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em razão de sua célebre conquista para a qual se dedicou durante 4 anos. Ela se formou em 2014 em uma instituição conhecida de Brasília e logo após receber seu diploma, participou de um processo seletivo interno para ser professora de prática jurídica e conseguiu ser aprovada. Muito apaixonada pela profissão, ela sempre foi muito realizada na área do direito penal, mas ela quis ir além. A minha entrevistada sempre soube que o mundo dos concursos daria a ela oportunidades que nunca tivera. Conheça hoje, aqui, agora, a aluna Gran e delegada de Polícia Federal, Vivian Jordano. Seja muito bem-vindo, Vivian. É um prazer, uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada, professor Gabriel. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês também novamente. Estou muito feliz com o convite, agradeço muito. Antes de batermos esse papo, de conversarmos, de trazer essa história inspiradora, quero pedir a você que assine nosso canal. Clique aí no sininho, ative as notificações e compartilhe este vídeo para alguém. Compartilhe para alguém que precisa se inspirar hoje. Esse é o tipo de conteúdo que precisamos ver mais na internet. Bom, Vivian, você terminou seu curso, tirou sua OAB, seu curso de Direito, no caso, tirou sua OAB, já virou professora no local em que fez faculdade e ainda arranjou tempo para estudar para concursos difíceis. Como é que foi conciliar tudo isso? Então, o projeto de estudar para concurso sempre existiu, mas no comecinho, quando eu comecei a atuar como professora do Núcleo de Prática Jurídica, eu não estava conseguindo conciliar, porque o trabalho novo tem que se dedicar bastante para aprender bem, eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, então no início eu tentava conciliar, mas não conseguia. Então eu acabei me dedicando mais ao trabalho nos primeiros anos. Posteriormente, quando eu fui para a sala de aula, efetivamente, comecei a dar aula de prática penal, eu comecei a conseguir conciliar melhor os meus horários. E passei a perceber que o estudo precisaria ocorrer no período da noite e aos finais de semana. Não teria como eu me restringir apenas ao horário comercial, tendo em vista que eu precisava dividir o meu tempo do trabalho com os estudos, e que eu teria que abdicar dos finais de semana para que eu conseguisse obter êxito com relação ao meu objetivo. Então, foi quando eu comecei realmente a conciliar, criei uma rotina de estudo, o estudo virou um hábito na minha vida, e aí foi que eu consegui atingir o meu sonho. Você já mirava para ser delegada ou queria outro cargo antes? Ou tinha algum projeto ali diferente? Como é que era essa sua pretensão? Então, inicialmente, o meu objetivo era a magistratura estadual. Eu comecei mirando na magistratura estadual, e aí, quando começou a pandemia, os editais ficaram bastante restritos, e eu prestei atenção no edital da Polícia Federal. E foi quando eu me perguntei por que eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu confesso que eu não tinha pensado antes, mas eu me identifiquei muito mais com o cargo de delegado da Polícia Federal do que com o da magistratura. É muito mais o meu perfil, eu sempre gostei muito da área criminal e eu percebi que era muito mais o meu perfil, e até os meus amigos começaram a comentar: nossa, realmente é muito mais sua cara, não sei por que você não pensou nisso antes. E aí, então, mais ou menos em 2020, quando começou o boato de que ia sair o edital para delegado da Polícia Federal, eu passei a prestar mais atenção nesse cargo, e aí eu vi que eu conseguiria conciliar com os meus estudos, desviar, na verdade, os meus estudos, manter a base do que eu estudava e acrescentar algumas matérias para fazer essa prova. Você chegou a fazer alguma prova antes dessa de delegado? Sim, sim. Eu, assim, desde que eu resolvi começar a estudar para magistratura, eu já comecei a fazer prova. Porque eu acho que a experiência de fazer prova é muito importante. A gente não pode ter receio de reprovar em alguma prova. Minha primeira prova da magistratura, eu tinha estudado, sei lá, 4 matérias, 4 disciplinas de um edital gigante, que tem mais de 12 disciplinas. Mas eu precisava verificar se o meu estudo estava rendendo, né? Se estava sendo compatível com a prova. Então, mesmo que eu tivesse bem no comecinho, eu precisava ver se, com relação aos temas que eu estava estudando, eu estava conseguindo ter um desempenho bom. Então, ainda que eu tivesse certeza de que eu não teria como obter aprovação, eu fazia prova, viajava, fazia prova, porque eu acho que cada prova acrescenta muito na preparação.
Com relação a coisas assim, desde quanto tempo antes eu preciso ir para o local de prova, o que eu preciso levar para a prova, até assim, uma comida, uma água, essas coisas assim que a gente pode pensar que são pequenas, mas que no dia podem atrapalhar, né, de alguma forma. Então, eu fiz várias provas da magistratura, fiz também prova de analista, fiz de oficial de justiça, fiz assim, realmente, quando tinha alguma prova que tinha matérias que eu estudava, eu testava o conhecimento para ver como estava o estudo. Até de oficial de justiça do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu passei, era cadastro reserva, mas eu fui muito bem na objetiva, caí um pouquinho na subjetiva, mas como era cadastro reserva, eu fiquei ali perto de 30º, assim, não fui chamada, mas até tá perto agora. Que é importante a gente fazer prova, ainda que, na minha opinião, assim, do nível de dificuldade parecido com o que a gente quer e com matérias que a gente costuma estudar, para testar o conhecimento, principalmente quando a prova for da mesma banca. Então, acho que é sempre relevante. Teve alguma reprovação dolorida, alguma prova que você foi fazer confiante, que estava preparada, que queria aquilo mesmo, que já não era mais teste, experiência, que te marcou? Então, eu não posso falar que eu tive uma reprovação dolorida em provas da magistratura, porque quando o meu estudo intensificou, começou a pandemia e não teve mais edital. Então, eu não cheguei a fazer uma prova da magistratura para a qual eu tivesse extremamente preparada. Mas uma coisa que me marcou foi a de oficial de justiça do TRF4, que embora eu tenha sido aprovada, na objetiva eram 50 questões. Eu errei 2. Então, eu estava assim, em quinto, sexto lugar. E quando veio a correção da discursiva, a minha correção era um estudo de caso, eram estudos de caso. E o estudo de caso de processo civil, eu tirei uma nota muito abaixo do que eu esperava. E recorri, meu recurso não foi aceito pela banca, eu acabei despencando. E como era cadastro reserva, fez com que eu tivesse praticamente certeza de que não seria chamada. Então, ainda que não fosse meu objetivo final, seria um concurso que eu, com certeza, se eu fosse nomeada, teria assumido e continuado estudando, se fosse o caso. Então, assim, isso foi dolorido porque eu caí bastante na discursiva e eu fiquei frustrada porque eu realmente imaginava que eu teria tirado uma nota melhor. Quando você decidiu estudar para ser delegada, como é que a sua família enxergou esse projeto? Alguém na sua família é policial? Não, eu não tenho nenhum policial na família. Inicialmente, a minha mãe ficou muito apreensiva, meu pai também, assim, falaram: "Nossa, mas, tem certeza?" Eles ficaram bastante receosos com esse projeto de estudar para delegada. No início, assim, na verdade, a minha mãe, ela não aceitou muito bem, mas aí eu fui conversando com ela e fui mostrando para ela como eu queria alcançar esse objetivo. E quando ela percebeu isso, ela passou a dar um apoio incondicional. Então, assim, demorou um pouquinho para ela perceber que era realmente a minha vontade, que eu não estava fazendo a prova por fazer. Era uma prova que eu queria passar, era um cargo que eu queria assumir. Então, o apoio dela passou a ser incondicional, do meu pai também, da minha família de forma geral. Assim, eles ficaram um pouco assustados porque não tem realmente nenhum policial na minha família. Mas a partir do momento que eu passei na objetiva, minha mãe já estava contando para todo mundo com o maior orgulho, mesmo eu falando, calma, ainda falta muito. Ela já estava super empolgada. Assim. Como é que você estudava? Videoaula, PDF, um combo? Como é que era esse seu método ali, conteúdo que você usava? Então, eu nunca consegui ser super organizada com os estudos, né? Tendo em vista que eu conciliava ali com o trabalho, estudava, às vezes eu trabalhava até mais tarde, então estava meio cansada e estudava um pouco menos, mas eu estudava todos os dias. Criei essa rotina para realmente o estudo se tornar um hábito. E aí eu estudava alguns dias por PDF, alguns dias por videoaula, alguns dias por questões. Dependia realmente de como estava ali o meu. Assim, se eu estava muito cansada no dia em razão do trabalho, por exemplo, se eu tivesse trabalhado até umas 8 da noite, estivesse muito esgotada, eu estudava mais por questões. Agora, quando eu percebia que eu estava com um gás maior, um ânimo maior, eu pegava PDF ou videoaula. Tem muita gente que acha que videoaula demora muito, pode ser uma perda de tempo. Já para o meu estudo foi extremamente importante. Eu assistia videoaula bem acelerada, assim, colocava lá velocidade 2,5, velocidade 3, dependendo da matéria, mas eu conseguia absorver bastante aquela disciplina, principalmente quando eu tinha muita dificuldade.
Quando era uma matéria, se eu tinha dificuldade com relação a determinada matéria, eu particularmente preferia estudar por videoaula, porque eu percebia que eu conseguia assimilar melhor o tema. Como é que você dividiu ali a importância das disciplinas e o tempo alocado a elas, tendo em vista que o edital é bastante extenso? O edital é bastante extenso. Então, assim, eu peguei uma prova antiga, a prova anterior, para ver quais disciplinas eram mais cobradas. Então, eu vi que, assim, a maioria da prova, ela era composta por penal, processo penal, constitucional e administrativo. E eu já tinha uma base boa nessas matérias, então eu continuei focando bastante nelas, especialmente no constitucional e administrativo, porque eu tinha mais facilidade em penal e processo penal. Aí, quando foi chegando mais perto do edital, eu comecei a pegar as outras disciplinas. Então, caía civil, caía processo civil, mas um pouco menos, caíam menos questões. E aí, sinceramente, eu imaginava que essa prova seria remarcada por causa da pandemia, não estavam acontecendo provas, e eu acabei deixando algumas disciplinas muito para a última hora. Previdenciário, eu deixei para a última hora, internacional, porque foram disciplinas que eu nunca tinha estudado para concurso, então previdenciário internacional, elas ficaram mais para bem pertinho da prova mesmo. Quando eu vi que a prova ia acontecer, eu falei, eu não posso chegar na prova sem estudar essas disciplinas, porque no CESP, a nota de corte está muito alta. Então, não tem como a gente deixar uma disciplina de lado, porque isso pode ser determinante. E aí, assim, internacional, previdenciário, empresarial, que eu já tinha estudado para magistratura, mas eu não estava revisando recentemente. Eu peguei essas matérias, eu dei um gás bem pertinho da prova mesmo, dei uma atenção a elas, tributário também não estava revisando tanto. E assim, isso a plataforma do GRAM me ajudou pra caramba, porque eu peguei todas as videoaulas de internacional, eu assisti todas de previdenciário, eu peguei PDF de tributário e de empresarial, o GRAM tinha aquele projeto, o 8020, que faz um panorama geral das matérias mais cobradas, e eu estudei pela plataforma e eu gabaritei todas essas matérias na prova de delegado. Acabei errando as disciplinas constitucional, administrativo, porque eram muitas questões, né? Errei algumas coisas delas. Você teve a quarta maior nota na discursiva, se eu não me engano. Foi. O que você fez de diferente? Que na prova de oficial de justiça foi o que te derrubou, né? Que derrubou e na de delegado foi o contrário, foi o que te puxou bastante ali. Como é que você mudou o seu estudo para discursiva? O que você fez ali de diferente que deu muito certo? Então, com relação à discursiva, eu dava aula de prática penal, então eu tinha uma noção boa do que as bancas gostam de ler. Então, assim, eu dava aula de prática penal para ter essa noção. Mas a prática penal é para a OAB, então as peças são completamente diferentes. Não tem como dizer que com uma peça para a OAB, sabendo uma peça para a OAB, eu conseguiria fazer uma peça de delegado. E aí eu assistia às aulas de peça do GRAM. Eu até comentei o dia que eu fui ao estúdio, que eu encontrei a Luana Davico, que eu assisti a uma aula dela de peça, que ela deu uma peça muito parecida com a peça que caiu no dia da prova. E, além disso, eu também já até mandei um inbox para o professor, para o Pedro Coelho, porque eu falei para ele que na véspera da prova, né, nossa prova foi num domingo, eu trabalhei das 2 da tarde às 8 da noite, porque eu estava aplicando prova na faculdade em que eu dava aula. E aí, eu tinha um tempo muito curto ali depois para fazer uma revisão geral, e a objetiva e a discursiva foram no mesmo dia. E eu lembro que o Pedro Coelho tinha anunciado que na revisão do GRAM ele ia cravar a peça que ia cair. Falei, vou assistir, né? Eu estava com um certo receio, embora eu tivesse estudado as peças para o concurso. Ele falou que ele ia cravar. E eu coloquei lá a revisão dele, até tinha colocado acelerado enquanto eu estava arrumando as minhas coisas, e aí ele falou na revisão que ia ser cobrada a peça que efetivamente caiu na prova. Ele cravou na revisão de véspera que ia cair a peça do ECA. E era uma peça para a qual eu não tinha dado atenção, sabe? Embora eu tivesse estudado praticamente todas as peças que poderiam cair, eu não tinha focado nessa peça. E aí eu falei, quer saber? Eu vou reler os artigos do ECA, eu vou dar mais uma olhada, porque vai que cai.
E aí, quando eu abri a prova, assim, na hora que eu olhei, era justamente a peça que ele tinha falado no dia anterior. E eu estava com tudo muito fresco na cabeça. Então, assim, isso me ajudou demais. A minha nota da peça foi muito boa em razão disso. E aí, nas questões discursivas, eu tinha estudado bastante os temas, né, quando eu estava estudando as disciplinas, e graças a Deus, dessa vez deu tudo certo. Como é que você se preparou para o TAF? Para o TAF, no TAF da Polícia Federal tem natação. E natação eu não fazia desde criança. E aí, por conta da pandemia, eu acabei não voltando para natação antes de ter uma noção de que eu poderia passar na prova com gabarito preliminar. Mas, desde que eu decidi que eu queria fazer o concurso da Polícia Federal, eu já comecei a intensificar meus treinos de forma geral. Então, eu comecei a correr. Eu não tinha tanto hábito de fazer aeróbico e tal, eu comecei a correr. Eu contratei um personal, mas assim, uma vez na semana, no sábado de manhã, para ele me dar uma noção geral de algumas atividades, por exemplo, do salto à distância, que eu não tinha nenhuma noção de técnica e tal, mas isso eu encontrei com ele acho que umas 4 vezes só, de resto eu ia treinando sozinha, então eu intensifiquei os treinos para melhorar o condicionamento físico de forma geral, passei a correr quando eu decidi fazer a prova, porque não, assim, é difícil deixar para a última hora, porque a gente precisa, né, ter esse condicionamento. A barra, melhorei meus treinos de membro superior, porque eu sempre pulava na academia, não gostava muito de treinar membro superior, melhorei os treinos de membro superior para treinar a barra direitinho. E aí, quando eu corrigi o gabarito preliminar, faltando 1 mês e pouquinho para o TAF, e vi que provavelmente eu conseguiria passar, aí eu me matriculei na natação. Eu fiz 1 mês de natação, na minha primeira aula de natação eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, não vai dar certo, porque eu deixei para a última hora essa natação, mas o professor falou, calma, você tem um bom condicionamento físico, a gente vai treinar e você vai ver que a evolução na natação, ela é rápida. Aí eu fazia de 3 a 4 vezes na semana natação para melhorar, e assim, realmente a evolução foi rápida por conta do condicionamento que eu tinha adquirido, e aí deu tudo certo no dia do TAF, consegui fazer todos os índices com tranquilidade, mas fiquei muito tempo, muito nervosa, muito nervosa. Como é que foi a reação da sua mãe, que estava toda orgulhosa já na fase objetiva, quando você contou para ela que o resultado final saiu de fato, tá tudo certo aí, já garantido? Nossa, acho que ela estava mais nervosa que eu praticamente, porque o resultado da nossa prova oral demorou muito para sair. Estava marcado para sair o resultado da prova oral numa data X e atrasou quase 1 mês. O CESP não divulgou o resultado no dia e divulgaram um comunicado falando vai ser divulgado em data oportuna. E aí toda madrugada eu acordava para ver se tinha sido publicado o resultado e nada desse resultado. E a gente tinha um grupo no WhatsApp da turma e todo mundo ficava acordado para acompanhar e tal. Até que teve um dia que eu falei, bom, não sei quando vai ser essa data oportuna, né? Vou ter que parar de acordar de madrugada para ver se saiu ou não. E aí eu estava viajando, eu fui viajar e aí eu acordei na viagem mesmo, 7 horas da manhã, na hora que eu olhei meu celular, já tinha ligação de duas amigas que eu fiz no concurso. Aí eu falei, saiu o resultado, para elas me ligarem 7 da manhã, saiu o resultado. Aí fui olhar, nossa, comecei a chorar, liguei para minha mãe, porque eu não estava com ela, estava viajando, liguei para ela. Ela chorou, ficou extremamente emocionada. Nossa, a reação dos familiares, assim, é impagável. Ela ficou extremamente emocionada. E, assim, na verdade, em todas as etapas. Ela se emocionou comigo em cada etapa, mas quando sai o resultado final, nossa, é muito bom, muito gratificante. E você agora está em outra etapa, né? Acabou de se mudar, está em Corumbá. Como é que está a vida agora com essas mudanças? Quais são as suas expectativas? Pois é, agora eu tomei posse na semana passada, então tomei posse em Campo Grande, aí mudei para Corumbá em seguida, a gente fica alguns poucos dias na capital, na superintendência, aí mudei aqui para Corumbá, consegui, né, a gente chega, tudo é novidade, os novos amigos de trabalho, mas aqui a cidade é bem melhor do que eu esperava, é uma graça a cidade, e uma coisa que no curso de formação da polícia mesmo, eles falam, olha, viva a cidade em que você está lotado. Não chega na cidade querendo ir embora, não chega de costas para a lotação, e eu acho que é bem isso, cada cidade tem algo a oferecer. E aqui eu tenho certeza de que eu vou viver uma experiência incrível, é uma cidade de fronteira,
faz fronteira com a Bolívia, então, assim, tem uma demanda de trabalho muito intensa, e eu estou extremamente empolgada, tenho certeza de que vai ser um aprendizado incrível aqui, sem contar que a cidade tem bastante coisa a oferecer, tem todo um turismo ecológico, tem Bonito aqui pertinho, então eu falei, agora eu quero viver o que essa nova fase tem a oferecer. Estou muito empolgada. Nesses primeiros dias de trabalho na delegacia, a gente já teve demanda para fazer, já vou estar de sobreaviso aí durante essa semana que vem inteira. E é isso que eu quero mesmo, viver agora essa vida de delegado da Polícia Federal, e estou muito empolgada para isso. Vivian, qual conselho você daria para alguém que está nos acompanhando hoje, possivelmente desmotivada, não sabe se vai dar certo, vem aquele pensamento do será, né? Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você é e foi na sua trajetória? Olha, eu falaria para essa pessoa que a gente sempre vai ter dificuldade, mas nada do que é difícil, a gente vai conseguir sem superar alguns obstáculos. Então, passar no concurso público hoje é muito difícil, a gente vai precisar abdicar de algumas coisas. E nesses dias em que você estiver cansado, eu já fiquei cansada muitas vezes, estudando fim de semana, estudando à noite, abrindo mão de ir a um aniversário, a uma festa, sair com os amigos. A gente fica cansado mesmo, mas tenta visualizar seu nome no Diário Oficial, porque eu garanto que é a melhor sensação do mundo. Eu fico arrepiada, assim, de falar. O dia que você olhar a sua aprovação, verificar que você passou, o dia da sua nomeação, o dia da sua posse, vão ser dias assim, que você vai olhar para trás e pensar qualquer esforço valeu a pena. Qualquer esforço valeu a pena. Então, não desanimem, continuem estudando, vale muito, muito, muito a pena, e é uma questão de tempo. Com dedicação, com esforço, com foco, disciplina e uma rotina de estudos, não tem erro. Vai chegar a sua vez também. Vivian, muito obrigado pelo tempo, pela entrevista, pela conversa, por confiar no GRAN. Estamos muito felizes aí com a sua conquista, com a sua trajetória bonita e que vai ajudar ainda muitas pessoas, que vai ajudar o nosso país. Então, muito obrigado. Eu que agradeço demais ao GRAN, que fez assim, parte da minha aprovação de forma enorme. Então, eu que agradeço, obrigada pelo convite e muito obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável, que há 4 anos traz entrevistas inspiradoras para você nunca desistir. Ative aí as notificações, clique no sininho, deixe seu comentário, deixe seu like e espalhe esse vídeo. Vamos compartilhar histórias como esta que precisam ser vistas para inspirar pessoas e mudar vidas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.